Economia no programa Enquanto Marcado e o orçamento de 2021. Professor Paulo André de Oliveira, economista, colaborador do programa. Muito obrigado, Paulo. Olá, Márcio. Tudo bem? Paulo, o orçamento de 2021 que foi aprovado no último mês de março no Congresso, que deveria ter sido votado no ano passado, está causando polêmica. Despesas obrigatórias básicas do governo poderão ter redução, enfim, coisas obrigatórias básicas para o nosso dia a dia estão comprometidas. Eu gostaria que você fizesse uma análise e se o Paulo Guedes, o ministro da Economia, chamado muitas vezes de posto Ipiranga, realmente está fazendo, a exemplo do que o governo vem fazendo, a gente tem percebido, mais uma lambança? De fato, nós temos um problema aí com o orçamento da União. Nós precisamos que esse orçamento entre em vigor, porque sem ele o governo não pode executar os gastos. O grande problema aí é que o orçamento ele prevê receitas e despesas. E nesse orçamento se previu um volume menor de despesas obrigatórias. As despesas obrigatórias são despesas que o governo não pode deixar de fazer, como o pagamento de salários, aposentadorias, seguro-desemprego, transferências para estados e municípios. E por que está se prevendo menos? Na verdade, para sobrar dinheiro para investimento, de emenda dos parlamentares. O problema de se manter dessa forma é que o governo vai ter que contingenciar valores, deixar de pagar certas coisas para ele poder cumprir o que está ali no orçamento, que a gente acredita ser assim inexequível. Nós temos uma lei que vale desde 2016, que é a Lei do Teto dos Gastos, e essa lei fala que os gastos da União não podem ser o valor do ano anterior acrescido da inflação. E da forma que está cumprindo essa lei, e do jeito que está distribuído os valores dentro aí desse novo orçamento, vai ser difícil de cumprir. É como se você prevesse coisas que você não pode chegar a fim com isso daí. Então o governo vai ter que negociar, ou o presidente vai ter que vetar partes desse orçamento, que vai causar uma série de problemas políticos em relação a isso daí. Não tem milagre nesse caso. Outra possibilidade é o governo decretar calamidade pública, com a ajuda do Congresso, para estourar o teto dos gastos novamente, que não seria nada bom, porque a gente vai dar uma visão para o mercado, para os investidores de uma forma geral, que nós não cuidamos bem das nossas contas públicas. Qualquer problema a gente vai aí estourar o que era um teto, deixa de ser um teto de gastos. Por que é ruim isso daí? Porque o governo ele precisa de financiamento. Ele empresta dinheiro todos os dias do mercado financeiro, e quanto mais ele age no sentido de descontrole das contas públicas, mais é necessário aumentar a taxa de juros, mais é necessário reduzir o prazo de pagamento desses juros da dívida pública. E às vezes eu vejo pessoas pensando assim, não, nós devíamos dar o calote na dívida pública. Isso não existe, gente, por vários motivos. Primeiro, porque o governo precisa continuar a se refinanciar. Segundo, porque quando a gente imagina que se você está dando um calote, você está dando um calote em milionários que vão deixar de ganhar muito dinheiro emprestando dinheiro para o governo, na verdade você está dando calote em milhões e milhões de pessoas que aplicam suas economias, que guardam lá o seu dinheiro no banco, que esperam receber os juros pela aplicação que fizeram, pelo dinheiro que emprestaram para o governo. É o caso, por exemplo, dos fundos de renda fixa, fundos DI, e todos eles têm títulos públicos. Então notem que uma coisa está relacionada com a outra, e isso pode causar uma dificuldade para que o governo continue aí a fazer uma boa gestão das dívidas públicas, da dívida pública brasileira, e ele tem dificuldade de se financiar. Se isso acontecer dessa forma, a economia pode entrar num processo inflacionário muito alto, a economia se desorganiza como um todo. É importante realmente que o orçamento público seja levado a sério.